Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o processamento de scripts na linguagem Python dentro do software QGIS. Então, para isso a gente vai utilizar aqui esse tutorial no capítulo 2. No geral, os códigos que eu vou utilizar para demonstração aqui nesse vídeo foram adquiridos assim, com base nesse livro aqui de PyGIS, que é fornecido aí online pelo QGIS no site. Para quem tiver mais interesse continuar nessa área, recomendo que dê uma boa lida nesse material. Então, nós vamos abrir o software QGIS, deixar ele na página inicial, não tenho nenhum projeto salvo ainda. E agora nós vamos localizar onde ficam as ferramentas para processar os scripts Python no QGIS. Então, com o QGIS aberto, na tela inicial dele, nós podemos ir na aba Complementos e na segunda opção já vai ter o terminal Python. Essa aqui é a interface de processamento de algoritmos Python. Né? O segundo local que nós podemos procurar para abrir aí os terminais Python, terminal Python, é aqui nesse ícone azul com amarelo na tela inicial do QGIS. Também na caixa de ferramentas tem a opção aí de se criar os algoritmos. Ou então, ainda, outra opção é se a gente digitar Ctrl Alt P. Então aqui já temos o terminal Python aberto. Vamos perceber que a primeira opção aqui é para limpar o console, que é limpar essa interface que quando a gente já processou algum resultado aqui. Então, para limpar esses pré-processamentos, você aperta nesse ícone e resolve. Segunda opção nesse triângulo verde é para o processamento, é o run do script. E a terceira opção é o editor do Python. É aqui que a gente vai digitar o nosso código. Nessa opção aqui, quando se abre o editor, a gente pode buscar algum script que a gente já tenha salvo. Também a gente pode abrir no editor externo do QGIS. A gente pode salvar esse arquivo. Ter outras opções. Então, o primeiro exemplo de código Python que a gente vai trabalhar são com as variáveis do tipo numérico, mais especificamente que tipo inteiro. Então, elas são os números 0, 1, 2, 3, 4. Então, nós definimos o nome dessa variável, no caso aqui vai ser valor 1, e uma segunda variável também do tipo numérica, valor 2, 88. Então, temos dois valores, se a gente somar eles, 12 mais 88 é igual a 100. Então, aqui a gente define uma terceira variável com o nome soma, que vai ser igual ao valor 1, que é o nome da primeira variável, mais valor 2, que é o nome da segunda variável. Se a gente quiser mostrar o resultado dessa função aí que a gente criou, a gente pode criar um print, digitar print, abre o parêntese, escreve o nome da variável que a gente deseja imprimir aqui, mostrar o resultado na tela. Então vamos dar um run. O resultado é igual a 100. A segunda variável que a gente pode trabalhar é do tipo string, ou tipo texto. Vou copiar esse código, colar aqui abaixo no terminal Python. Então, as variáveis tipo string ou texto são aquelas com palavras, elas não possuem variáveis numéricas dentro dela. Elas são caracterizadas por estarem dentro de aspas. No Python 2 se utiliza aspas duplas e no Python 3 se utiliza aspas simples. Aqui para o terminal é melhor trabalhar com aspas duplas, senão ele mostra erro. Então ainda está no Python 2 aqui. Então,
O nome da variável string que a gente criou é texto, e ela vai receber o valor aqui, o valor da soma é 2 pontos e um espaço. Então, o que eu vou pedir para imprimir agora é a variável string, e na frente dela eu quero que coloque o valor do somatório que a gente obteve antes. Então, eu vou apagar o console, ou poderia deixar sem apagar mesmo, mas haveria sobreposição de resultados aqui. Ficaria linhas abaixo. Então, eu apaguei, vou executar. Então, o valor da soma é 100. Terceiro tipo de variável que a gente pode trabalhar dentro do Python são as variáveis condicionais. Elas são aquelas variáveis demarcadas pelo if, né? Então, se o valor da nossa soma for igual a 100, vai executar uma função. Então, esse vai executar uma função é marcado pelos 2 pontos no final da frase. Sempre que tem os 2 pontos no final da frase, a linha de baixo tem que sofrer uma indentação, ou sofrer um espaço para frente, basta pressionar em Shift. Então, se o resultado da soma for igual a 100, você vai imprimir que vai mostrar o resultado que o valor da soma é igual a 100. Agora, se o valor da soma for diferente de 100, a gente utiliza essa função else. O else é se não. Então, como ele também é uma função do tipo condicional e que termina com os 2 pontos, na linha de baixo dela tem que ter uma indentação, aí pressionando um Shift. Aqui eu inseri alguns textos no código que estão começando com a cerquilha, com hashtag no início da frase. Toda vez que tiver esse tipo de símbolo aqui no início da frase, pode perceber que o texto aqui ficou com uma cor um pouco mais apagada. Então, esse é um comentário que eu posso fazer dentro do código Python e ao executar o algoritmo, o programa não vai interpretar esses locais que estão marcados por essa cerquilha. Então, é importante para a gente colocar ele para ficar melhor explicado o código, para caso mais pessoas façam a utilização desse código posteriormente. Como eu já tenho esse primeiro print aqui, que não é mais útil agora, e esse segundo também, eu vou colocar eles como comentários. E vou deixar para imprimir somente os resultados da função, se o código for igual a 100 para executar essa primeira função, e se o código não for igual a 100, executar essa segunda função. Novamente eu vou limpar o terminal Python e vou executar o código. Então, aqui como resposta temos que o valor da soma é igual a 100. Mas e se aqui, no caso, eu alterasse os valores de valor 1 e valor 2? Então, agora a soma seria 110. Então, como o valor da soma seria diferente de 100, ele cairia para essa segunda função, retornando que o valor da soma é diferente de 100. Então, vou limpar aqui o terminal, executar novamente. Então, o valor da soma é diferente de 100. Quando a gente trabalha com Python, nós temos que definir algumas propriedades no início do nosso código para mostrar quais as características aí e quais as funções, ferramentas nós poderemos utilizar ao longo do código. A primeira propriedade que nós definimos é a linguagem desse código. Isso é importante para reconhecimento de qual a linguagem aí, o idioma que você está trabalhando. No caso aqui eu estou trabalhando com português, então a gente tem a utilização de C cedilha, til, entre outros caracteres especiais. Caso eu precise fazer a inserção deles aqui dentro do código, para que o compilador reconheça essa linguagem, a gente define na primeira linha do código a cerquilha com esse código aqui mostrando que ele vai ser do tipo UTF-8. E posteriormente a
definição da linguagem, a gente pode definir quais as bibliotecas ou quais os módulos, quais as ferramentas que nós vamos trabalhar no QGIS. Por exemplo, a biblioteca SIS é uma biblioteca SIS, a Processing, a OS e a QGIS são bibliotecas aí que já estão inseridas dentro do QGIS ao se fazer a utilização das ferramentas. Na tela inicial do QGIS a gente já está trabalhando com elas, então elas já vêm instaladas no nosso programa, não precisa a gente importar essas bibliotecas para a gente trabalhar. Então temos aqui também a OSGel, que ela possui as bibliotecas OGR, OSR, GDAL, importante para os formatos de arquivo. Também temos a biblioteca do PyQt, que já está aí na sua versão 5. Elas são utilizadas aí para a gente trabalhar com a visualização dos resultados, principalmente, para trabalhar com os widgets da tela, textos, ou qualquer... Sempre que a gente quiser imprimir algum resultado assim na tela, a gente precisa das variáveis da interface gráfica do usuário, que é essa QTGui. A gente também precisa das ferramentas de processamento do QGIS, que são as bibliotecas padrões dele, que é essa Qt Core. E a Qt Widgets é a responsável, por exemplo, quando a gente abre algum algoritmo. São todos esses símbolos que estão dentro das interfaces, como aqui essa camada de label, aqui para buscar um arquivo e essas aqui para marcar as opções. Então, quando a gente define que tem um asterisco no final da linha, a gente está falando que dentro de tal biblioteca a gente quer que importe todos os módulos. Então a gente vai copiar agora essas bibliotecas e colar abaixo da definição do nosso código, da linguagem do nosso código. No geral, quando se vai trabalhar com as ferramentas do QGIS, se você sempre definir essas bibliotecas no início do seu código, você já vai conseguir trabalhar assim com a maioria das opções do QGIS. Então, elas são base. Eu já vou salvar esse algoritmo aqui. Então, vou salvar ele na área de trabalho. Dentro da pasta aula 6 sig script. Vou chamar ele de script QGIS underline MDE. Salvar. Então, vou executar novamente aqui para ver se deu certo essa parte de importar o código, a linguagem e também as bibliotecas. Executar. Funcionou normalmente. Voltando para o tutorial. Próxima etapa aqui a gente vai mostrar quais são as opções aí que a gente pode trabalhar utilizando a tela inicial do QGIS. Para isso, vou adicionar uma linha no final do código, no mesmo alinhamento que está if e else, que é o início do código aí, e vou colar help, abre parêntese, iFace. iFace é a tela inicial do QGIS. Quando eu digito help, eu estou pedindo uma ajuda para mostrar quais são as opções da tela inicial do QGIS. Vou executar. E aqui ele abriu para a gente. Todas as opções que a gente pode trabalhar. Por exemplo, ver os menus, ver opções de zoom, escala, caixa de informações aí de diálogo. Então, muitas opções aí para se trabalhar. Já posso apagar esse código, não vou precisar mais dele. A próxima código que a gente vai trabalhar agora é salvar esse projeto que a gente está trabalhando no QGIS. Então, eu vou copiar e colar
essas duas linhas de código, que na tela inicial do QGIS, na última linha do código, vou colar que o projeto vai ser igual a um projeto do QGIS para captar essa instância aqui que está aberta no QGIS. Então, captar essa tela aqui com os arquivos que estiverem salvos aqui já abertos no QGIS, todos vão ser registrados dentro do arquivo .qgs que vai ser salvo. Então, aqui a propriedade project.write vai escrever o nome desse arquivo de saída, vai criar o arquivo. Então, se eu colocar esse R, aspas simples, e colocar o nome, o diretório que eu quero salvar, então dentro da área de trabalho, na pasta aula 6 SIG, vou salvar como projeto aula 6. Vou executar, vou reparar se aqui vai trocar de projeto sem título para projeto aula 06. Nosso projeto foi salvo, aqui está como projeto aula 6. Se eu olhar na área de trabalho, está aqui o nome do projeto, projeto aula 06. A nossa próxima ferramenta, nós vamos buscar usar um arquivo do tipo raster e um arquivo do tipo vetorial na tela inicial do QGIS, que estão salvos na memória do computador, e vamos abrir eles na tela inicial do QGIS. Então, eu vou copiar esse código e na última linha do código, aqui, vou colar ele. Vamos ver o que ele está falando aqui. Raster vai ser uma camada do tipo string, né? Coloquei o R para definir aí a busca do arquivo. Ele está salvo dentro da área de trabalho, na pasta aula 60 SIG, dentro da pasta MDE, com o nome 25S TIFF. Então, vem as funções dele depois. Buscar quais são as informações desse arquivo, qual o nome dele, e também mostrando aqui que é um arquivo do tipo raster, então é um RLayer, que é igual a função aí QGIS raster layer. Vou buscar o caminho que está salvo esse arquivo, então raster é igual, e aqui base name, quais são as informações dele. E para adicionar na tela inicial do QGIS aí, utiliza-se essa função iface.addRasterLayer, com o nome do arquivo e aqui o nome que a gente quer que ele apareça aqui na camada do QGIS. Posso executar. Invalid character identifier está falando que tenho que alterar de aspas simples para aspas duplas. Executar. Aí ele abriu o nosso arquivo MDE na tela inicial do QGIS e ele não reconheceu qual é o sistema de projeção desse arquivo. Então eu já vou definir aqui nas propriedades dele, em fonte, passar para 4326, que ele está no datum DAP.js 84. Aplicar OK. Posso fechar essa janela de erro. Então, após a gente carregar aqui o arquivo raster MDE na área de trabalho aqui do QGIS, nós vamos para a próxima etapa, que é trabalhar com o arquivo no formato vetorial, um shapefile. E aqui no caso nós vamos trabalhar com a delimitação dos municípios do estado do Paraná. Também vamos carregar uma mensagem informando quando essa camada for carregada na tela do QGIS. Então, para isso, nós vamos usar esse código aqui abaixo, copiar ele. E na última linha do script do QGIS, nós vamos colar e observar o que ela fala. Ele tem, primeiramente, aqui informando qual o caminho do diretório do shapefile que a gente vai utilizar. Também tem informando qual o caminho dele aqui,
as informações dele, o nome da camada para aparecer aqui na tela do QGIS e qual o formato dele padrão aí, quem é fornecedora, do tipo OGR. Então, para o nosso projeto que está salvo aqui no QGIS, na atual visualização dele, nós vamos adicionar um layer e o nome dele, aqui as informações dele tá vindo aqui dessa linha anterior. E se der certo isso aqui, esse processamento, eu quero que apareça uma tela, aqui uma mensagem na tela inicial do QGIS azul, no escrito sucesso, informando que o arquivo foi carregado com sucesso. Então vai ser do tipo QGIS.success. Se fosse uma informação de erro, por exemplo, poderia aparecer aqui a critical ou a warning, que são as mensagens de cor laranja e vermelha. Então vou voltar aqui para o QGIS, remover essa camada de raster que eu que eu carreguei lá antes. Voltei aqui o terminal Python para o estágio 0, apaguei o código dele, salvar no script e vou executar ele para carregar o arquivo raster e o vetor e aparecer a mensagem de sucesso se carregar aqui certinho o arquivo vetorial. Processei, mensagem arquivo carregado com sucesso. Note que ele não definiu o sistema de projeção do raster e definiu o do vetor. A gente pode trabalhar também com as opções de zoom na tela. Então aí fez ponto zoom full para o zoom máximo e da extensão das camadas, ao zoom que estava anteriormente marcado, zoom para o próximo. Então se a gente der aqui, aí fez ponto full zoom, copiar. Então vou alterar aqui o zoom e vou colocar o comando iFace.fullZoom, executar, e aqui pegou o zoom máximo. Também outro comando que poderia ser aplicado, iFace.zoom to previous, então ao zoom anterior que estava. Então eu coloquei nesse zoom aqui e vou executar. Então aqui o zoom que ele estava vai continuar. Vou manter só um arquivo vetorial e só um raster na tela de entrada. Remover os demais. E para abrir as propriedades de uma camada, pode ser do tipo raster ou do tipo vetor, que é o mesmo que a gente aqui no QGIS, clicar com o botão direito e vir em propriedades, ou clicar duas vezes sobre a camada. A gente utiliza esse comando iFace.showLayerProperties. Então a gente vai definir qual que é o zoom que vai estar ativo e pedir para abrir as propriedades dele. Então copiei, posso apagar aqui esse comando de zoom, vai ser útil para a gente. Então para o layer que tiver ativo, que vai ser, a gente vai definir ele como RLayer, que é esse aqui. A gente quer que abra as propriedades dele. Então vou remover as camadas. Ok, executar novamente o programa. Então abriu as propriedades daquele arquivo. Para uma camada do tipo vetorial, que ela já tem a camada da tabela de atributos nela já é um padrão, a gente pode abrir essa tabela de atributos utilizando esse comando iFace.showAttributeTable. Então vou copiar. Então como eu estou utilizando agora eu já posso remover para abrir as propriedades da camada
anterior, porque não é necessário para a gente agora. Só abrir a tabela de atributos. Então, vou executar o comando. Primeiro remover as camadas aqui, remover, ok. Executar. Então, abriu a tabela de atributos dela, Municípios Paraná. E por último, nesse script nós vamos adicionar o histórico do QGIS que nós salvamos na etapa 1. Então, eu vou copiar ele. E se eu apagar aqui os últimos comandos que a gente colocou, vou colar todo o histórico do QGIS. Ficou aqui nas últimas linhas. Posso remover todas as camadas aqui. Vou observar que na pasta Mapas Finais eu não tenho nenhum arquivo processado. Área dos municípios também não. Em MDE também não. Então, aqui temos os comandos do Python, então da biblioteca Processing, para executar a função de extrair por atributo. Aí vem aqui as propriedades aí de processamento. A camada de entrada, que é o input, vai ser o arquivo vai ser o arquivo que está aqui definido no input como PR Municípios 2020.2020, underline 2020, DBF. O operador dele, o valor para buscar lá na filtragem Curitiba, da coluna NMMUN. E o caminho de saída vai se chamar Curitiba 4326. Segunda linha de código aqui vai ser para reprojeção. Então, temos a camada de entrada. Podemos reparar também que para todos os códigos que nós estamos usando aqui, para todas as opções de processamento, eles já tem um padrão que é o processing.run, então são bibliotecas do QGIS, e aqui dentro vem o tipo da ferramenta que nós vamos utilizar, se ela é nativa do QGIS dele próprio, então seriam as ferramentas QGIS, se é uma ferramenta da biblioteca GEDAL, ou uma ferramenta da biblioteca Saga. Depois dos dois pontinhos tem o nome da ferramenta, reprojeção, extração, para contorno, aspecto, delineamento. E as outras propriedades são os parâmetros de processamento para cada algoritmo aí, para cada função, são parâmetros diferentes. E por último, tem o output, que é a camada que vai ser gerada. Então, vamos executar o nosso script aqui para processar. Aqui eles só estão processando e vão salvar na pasta Mapas Finais, né? Eu não coloquei opções ainda para carregar os arquivos de saída aqui na tela do QGIS. Para fazer isso, eu tenho que utilizar esses códigos aqui acima para cada uma das opções de saída, observando se é um arquivo do tipo raster ou um arquivo do tipo vetorial. Então, agora eu vou processar e aguardar o processamento deles. Então, o nosso script já processou nossos mapas, vamos visualizar eles aqui na pasta Mapas Finais, então estão todos os nossos arquivos de saída aqui. E os arquivos que foram carregados na tela inicial do QGIS foram aqueles que a gente definiu inicialmente, que era o Topodata Total e o Municípios Paraná. Agora nós vamos salvar esse script. E sobre
processamento de scripts é isso. Obrigado.